Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Eu sou o professor Brito, do Colégio Curso do Sistema Objetivo de Ensino, e hoje eu vou trazer uma dica importante para você a despeito da segunda fase da FUVEST. Como você já sabe, essa segunda fase da FUVEST compreende questões dissertativas, questões escritas. E o que nós vamos abordar neste vídeo? Nós vamos abordar algumas questões importantes que trata sobre a forma pela qual você pode se dar bem na escrita, na interpretação, na análise de imagens, gráficos, tabelas e também de textos que pode aparecer nessa segunda fase da FUVEST. Você terá, nesta segunda fase, questões importantes de geografia, como já aconteceram em anos anteriores, que pode, de fato, contribuir para um êxito melhor, para uma boa nota, para que o examinador compreenda aquilo que você está escrevendo a partir dessa boa escrita. Mas, para isso, eu vou trazer algumas dicas a vocês importantes a despeito de como você deve redigir essa redação de resposta na geografia e como que você deve encarar essas questões que podem aparecer na geografia. Por isso, é imprescindível você ficar atento a alguns pontos importantes para se dar bem nessa prova de geografia da FUVEST e, é claro, para os outros demais vestibulares em que nós temos questões dissertativas. A primeira questão que eu abordo a vocês, a primeira dica importante que eu quero dar a vocês, diz respeito a como você vai redigir essa resposta. Tenha clareza, saiba escrever de tal forma com que o examinador ele consiga entender aquilo que você está respondendo a ele. Não tente tergiversar, se você não domina um conceito, ele vai perceber isso na redação, então mostre para ele. Você não vai escrever um longo texto, porque você tem um espaço limitado para isso, eu vou dizer para vocês adiante a despeito desse espaço. Não tente de forma alguma, como a gente fala numa forma coloquial, num português coloquial, enrolar esse examinador, ele percebe isso. Então tenha clareza básica na sua escrita e também na redação dessa resposta. Na geografia da segunda fase da FUVEST, o aluno ele passou para uma fase adiante. Então o examinador, então o cara que vai corrigir a sua prova, a moça que vai corrigir a sua prova, ele vai estar atento ao seu domínio conceitual. Você precisa dominar os conceitos básicos em geografia. Quando eu falo em conceitos básicos, eu falo conceitos básicos de quadro natural, de geopolítica, conceitos básicos acerca da economia, da demografia, enfim, conceito geográfico. O aluno que será aprovado nesta segunda fase da FUVEST, ele será o aluno que vai dominar esses conceitos básicos. Você tem vários outros vídeos importantes que está lá no objetivo.br que você pode acompanhar com os outros professores que tratam de vários conceitos que devem aparecer na prova. Você deve fazer uma leitura atenciosa, minuciosa, grifar as palavras importantes, os pontos importantes de um mapa, de um gráfico, de uma tabela. Você tem que ter calma nesse momento. Isso é imprescindível. E, é claro, saber interpretar uma tabela, saber interpretar um gráfico, um mapa, saber o que o texto está transmitindo de informação a você, para que, de fato, você consiga responder adequadamente estas questões que vão aparecer para você na segunda fase da FUVEST. Então, a primeira dica que eu dou é ficar atento a estas questões importantes. Agora eu selecionei a vocês alguns pontos importantes, alguns slides importantes, para que vocês possam ficar atentos de como que isso vai aparecer na FUVEST em geografia, acerca daquilo que vai ser solicitado a você durante essas respostas. Bom, no primeiro momento, eu quero atentar a você a despeito do espaço que você terá para que você responda essas questões. A prova vai aparecer para você de uma maneira bem clara. Você tem a questão e você tem o espaço de resposta. O primeiro ponto, a primeira informação que eu quero dar a você é justamente essa aqui, ó. Preste atenção. O quadro é destinado à resposta da questão. Texto escrito fora desse quadro ou a lápis não serão considerados pelo corretor. Muitas vezes você olha esse tamanho de espaço, você vai ver que esse espaço ele é limitado, então não dá para você escrever aqui um capítulo de dissertação de mestrado, não dá para você escrever aqui um capítulo de um livro, porque o espaço ele é justamente limitado para isso. O examinador ele quer saber se você domina o conceito de maneira concisa, sucinta, de maneira breve, onde ele vai te perguntar e você vai falar, opa, está aqui, consegui responder. Então, o primeiro momento que você deve ficar atento é restringir esse espaço e jamais escrever a lápis, é a caneta. Ah, o examinador vai ser bonzinho comigo porque o meu professor de ensino médio ele também foi bonzinho e aceitou. Não, isso aqui é FUVEST e FUVEST não admite.
Você precisa ficar atento a essa primeira dica importante. Limite-se a esse espaço, escreva a caneta e também vamos observar que você deve colocar isso aqui de maneira clara. Não tem linhas para você ter uma certa métrica para responder isso. Fique atento a essa questão e mais uma vez então, como eu já salientei a você, fique atento para que você responda de maneira com que o examinador compreenda adequadamente. A primeira questão que eu trouxe a vocês diz respeito a uma questão que envolve mapa. Bom, você vai encarar uma questão de mapa, ela vai aparecer na segunda fase da FUVEST para você. E aí você olha esse mapa. Esse mapa, primeira questão, eu preciso saber fazer o quê? Olha aqui, identificar o que esse mapa está me trazendo por meio do título. Ele está me trazendo um título, Rodovia Interoceânica. Aluno, aluna, presta atenção, ele vai perguntar sobre a rodovia interoceânica. Ele vai querer saber alguma coisa a respeito disso. Ele vai querer saber, olha, ele fez questão de demarcar uma área no mapa para você. Então você precisa saber identificar isso na sua prova. E aí você vai à redação. O mapa representa a rodovia interoceânica, conhecida no Brasil como a BR-317. Na parte destacada no retângulo, está destacado dessa estrada que vem sendo, olha aqui, utilizada de forma acentuada. Ele marca um período, uma data, como porta de entrada. Eu vou grifando o que é importante, aluno. Imigrantes. América Central. Olha as informações importantes que eu tenho, você vai grifando isso durante a prova. A geografia vai te questionar isso. É dessa forma que ela vai abordar. Então eu demarquei, identifiquei, e aí vem um ponto imprescindível na FUVEST, queridos. Item A, item B. Lá naquela área anterior, isso tem que ficar claro. Você vai colocar lá, ó, item A, vou responder. Item B, vou responder. Não escreva um texto único para os dois itens. Isso pode prejudicar a você em geografia. Perfeito? Vamos ao comando da questão. O que é o comando? É o que ele pede para você. Identifique. Queridos, ao falar identifique, ele não quer que você explique, ele não quer que você localize, ele não quer que você... Ele já localizou. América Central, o país de origem desse fluxo recente. Esta é a primeira e importante temática abordada pela questão. É o primeiro comando. Identifique o país, Haiti. O Haiti, os haitianos vêm para, aqui ó, para o nosso Brasil, e esse Brasil, não é? Ou melhor, para o Peru, e ele vai entrar pelo Brasil por meio do Acre. E explique, citando, olha só, outro comando, citando uma razão de natureza física e outra social. No Haiti, como nós sabemos, tivemos um terremoto no início da década de 2010, questão social, guerra civil no país, instabilidade política, então eles migraram. Dois comandos, atenção, dois comandos, identifique o país e explique, citando, são duas razões, uma física e uma social, são duas razões, e isso é imprescindível para você. Então olha só, é uma questão com três comandos, identificar, citar e explicar dois fatores. Perfeito? Isso vai aparecer muito em geografia na segunda fase da FUVEST. O item B, explique por que a entrada no Brasil se dá por esse trecho específico da estrada mencionada, considerando, dentre outros elementos, alguma de suas características físicas. E aí, olha só, ele está tratando de uma questão migratória, mas que envolve aspectos físicos. Você tem uma região amazônica, uma fronteira densa. Isso facilita as fronteiras, ao passo que você tem uma dificuldade de adentrar, ou melhor, de fiscalizar a entrada desses imigrantes. Você entra nessa região aqui com um simples RG, ou então sequer você consegue, você necessita de atividades fiscalizatórias e serviços migratórios. Outro destaque que você pode citar, por que ele vai me citar a rodovia interoceânica? Porque ela vai facilitar a entrada, olha só, para a região de maior nível de desenvolvimento do país. Ele não ia colocar essa rodovia à toa. Então, por isso que você teria que citar, então, essa bendita rodovia, perfeito? Uma outra questão importante, mais um mapa. Alunos e alunas, atenção, quando aparece um mapa na geografia, ele vai querer saber ou o que tem mais ou o que tem menos.
ou porque subiu demais uma informação, ou porque subiu de menos, ou porque caiu mais essa informação, desculpem. Olha só, ele mostra a área de irradiação solar. Eu estou lendo o meu mapa. Quando tem legenda, eu vou observar essa legenda. A legenda vai me indicar a irradiação direta normal, ou seja, eu já estou interpretando. Significa que nesta região eu tenho uma maior irradiação solar, nesta região eu tenho uma menor irradiação solar. Então ele fala que a concentração de energia solar só acontece com a irradiação solar direta, locais com uma disponibilidade de radiação anual acima de 2.000 kWh por metro quadrado ano e baixa nebulosidade apresenta, opa, eu preciso grifar isso aqui, ó, geração heliotérmica, ou seja, eu posso ter então uma geração de energia que pode contribuir para algo sustentável. Vamos lá, comando da questão. Qual é a região com maior potencial heliotérmico? Interior nordestino, grande parte do sertão. Explique o potencial heliotérmico da região amazônica. Observem, um item, 2 comandos. Eu falei a vocês, prestem atenção no comando da questão. Vai aparecer isso na segunda fase. Qual é a região brasileira com maior potencial? Primeiro comando, explique o potencial amazônico. Na Amazônia você tem bastante calor, você tem bastante vento, só que tem um detalhe, na Amazônia você tem uma nebulosidade, então você tem uma menor incidência de radiação solar, o que dificulta, portanto, esse potencial heliotérmico. Portanto, ele é baixo graças à nebulosidade existente na região. Item B, cite 2 vantagens da geração heliotérmica. 2 vantagens. Ela é renovável, ela é sustentável, ela é de baixo impacto ambiental. Agora, outro comando de novo, explique uma dessas vantagens em comparação com outras fontes de energia para esse fim. Então você pode pegar, por exemplo, uma comparação com a energia hidrelétrica, onde você tem um maior desmatamento, onde você tem um menor desmatamento, enfim. Você tem várias e várias fontes de energia, mas o que eu destaco a vocês é justamente essa questão que envolve os comandos. E vai uma dica do Brito para você. Atenção, é imprescindível você notar que energia, principalmente as renováveis, pode aparecer na segunda fase da FUVEST. Imagens. Ele traz um texto do professor Naziz Assib Absaber, a partir dos domínios da natureza do Brasil, e ele vai mostrar 2 regiões, ou melhor, a mesma região com 2 imagens. Aluno e aluna, ele vai querer saber, lógico, sem ler a questão, sem ler, ele vai querer saber o quê? Olha só, qual é a diferença entre uma e outra? Ou seja, aqui você teve um processo de ocupação desordenada, um processo erosivo, um desmatamento, e tem A, considerando o texto e as imagens, explique por que a paisagem herdada deve ser protegida das ações predatórias. Então, uma questão com único comando. Deve ser protegida para a manutenção da biodiversidade, para a manutenção do relevo, para se evitar os processos antrópicos de desmatamento, enfim. E depois ele vem com o item B, que é um pouquinho mais complexo. Ele pergunta por que da irreversibilidade deve ser considerada a partir da diferença entre tempo geológico e tempo histórico. Então, o tempo geológico é aquele tempo mais moroso, já o tempo histórico é aquele tempo mais rápido, é o nosso tempo, é o tempo do ser humano. Então, essa irreversibilidade, ela ocorre por quê? Porque ela vai voltar, talvez, num tempo muito distante do ser humano. Nós vivemos em torno, no Brasil, aproximadamente 72, 73, 74 anos de idade. O tempo geológico é calculado em milhões, então a irreversibilidade ela se torna difícil. E aí vai mais uma dica, as questões ambientais e principalmente os impactos provocados pelo ser humano deve ser um tema que vai aparecer na FUVEST. Tabela, já fica a dica, o mais e o menos. Ele vai querer saber a despeito disso. Olha só, eu preciso identificar que isso aqui é o quê? É uma lavoura, isso aqui é mata nativa. Identifica o tema da tabela, perdas de solo, ou seja, quanto menos eu promovo interferência antrópica, matas, menor solo erodido. Quanto mais eu planto, mais o processo será erosivo. E mais, olha só, quando você realiza um plantio permanente, arbóreo,
Você ainda perde um pouco menos do plantio que é considerado temporário. Eu preciso identificar isso. Você precisa ter essa noção. Primeiro comando, cite um processo responsável pela degradação dos solos nas zonas intertropicais brasileiras. Justifique. Ação antrópica. Outro ponto importante, o clima, com chuvas, regiões de planaltos e serras. Perfeito? Cite e explique uma medida conservacionista para diminuir a degradação do solo. Reflorestamento, curvas de nível, terraceamento. Perfeito? Então, respostas importantes citando os comandos das questões. Aqui você tem um gráfico. No gráfico, mais uma vez, ele vai perguntar o quê? Como eu disse, por que subiu muito? Olha só, está subindo muito, está caindo. E aqui tem uma área instável. Aí ele pergunta no item A despeito de uma afirmativa. A redução das florestas primárias a partir da Revolução Industrial deu-se majoritariamente à expansão das áreas de lavouras no mundo. Os dados representados no gráfico apoiam essa afirmação? Explique. Então ele fala que isso foi responsável pelas lavouras. Você tem que saber identificar. Cadê as lavouras? De fato, elas aumentaram. E aí ele pergunta, a despeito também das florestas primárias. Eu identifico a floresta primária. Ela sofreu uma queda. Resposta para o aluno. Ele precisa saber que, de fato, elas podem ter contribuído, mas, sobretudo, as ocupações importantes, a despeito dos espaços urbanos, também contribuem para isso. Esse item B é um item importantíssimo, que eu faço questão de comentar com vocês. Mantidas as condições ambientais desse início do século XXI, o que se pode prever para a área ocupada do gelo? Notem que ele só vai até o nosso final do século XX. E aí o aluno precisa saber interpretar. Interpretar o quê? Atualmente estamos passando por um processo intenso de ocupação do ser humano com o aquecimento global, com a intensificação do efeito estufa, e isso pode promover demais a mudança a despeito da área de degelo no mundo. Ou seja, mantidas as ações ambientais desse século, vai permanecer assim? Não, não vai permanecer, porque a FUVEST e a USP, que é um aluno antenado com as questões mundiais, nacionais, a despeito dos temas que estão na agenda atual. Perfeito? Essas foram algumas dicas importantes que eu trago a vocês para que, de fato, tenham um êxito na sua redação e também nas questões dissertativas da FUVEST. Espero ter contribuído e colaborado e também espero que você tenha um êxito e a sua aprovação no vestibular da FUVEST. Um grande abraço, valeu!